Olá, aqui é a Ju e hoje eu vou falar sobre a minha primeira experiência, minha primeira leitura do aclamadíssimo, queridíssimo, das todas as pessoas que eu conheço praticamente, o Haruki Murakami. O Haruki Murakami é um autor japonês contemporâneo que produz muito, né? E eu simplesmente não o conhecia ainda. Então, uma pessoa que eu gosto muito, que acompanha o canal, que eu conheci pelo canal, veio aqui ao Rio me visitar e indicou uma das suas obras favoritas do Murakami e eu imediatamente comprei, porque somos desses, não é mesmo? Então, a obra é o Minha Querida Sputnik. E eu vou falar sobre ela agora, sobre as impressões que eu tive e sobre como essa obra me tocou. Antes de falar disso, eu vou explicar um pouco que eu não sou uma pessoa fiel ou de amor incondicional a autores, né? É claro que tem autores que eu gosto muito e tem autores que eu gosto menos, mas que eu gosto de também experimentar, de ver tudo que aquele autor escreveu. Mas poucos são os autores, eu acho que nenhum, né, que eu ame a obra por completo. Ame, que eu digo, é simplesmente ter essa predisposição e saber que eu vou gostar de tudo, né? Enfim, tem autores que eu sou muito apaixonada, como essa de Queiroz, Saramago, Gabriel Garcia Marques, que eu não gosto de todas as obras e eu tenho uma visão muito crítica. O bom disso é que eu entendo que às vezes eu posso ler uma obra de um autor e não gostar tanto e isso não vai me fazer desistir dele. Então essa visão crítica é boa por conta disso, porque eu sei que apesar daquela obra não ter sido algo que tenha me tocado tanto, ou que tenha falado comigo de uma forma tão intensa, eu tenho certamente a noção de que outras podem vir a ter. Então eu tenho essa abertura de saber que não gostei e vou continuar lendo para poder entender exatamente se eu gosto mesmo ou se eu não gosto daquele autor. E isso acontece comigo direto. E aconteceu com o Murakami. Com o Murakami não foi diferente. Então essa minha infidelidade me acabou trazendo um mundo assim, mais investigativo, né, mais profundo de cada autor. Então, quando eu peguei o Minha Querida Sputnik, eu peguei totalmente às cegas, né? Eu não tinha, eu tenho um hábito de não saber da obra, não saber do autor quando eu vou conhecê-lo pela primeira vez. Depois que eu leio a primeira obra, eu vou procurar entrevista, eu vou procurar o que dizem dele, programas em que falem sobre a sua obra e tudo mais, sobre suas características e sobre a sua assinatura, porque todo autor bebe em fontes, né, diversas, resolve seguir um estilo narrativo que aos poucos vai se tornando próprio dele, mas que obviamente teve influência de outros escritores, de outras culturas, de outros movimentos literários, mas que com o tempo você vai vendo a assinatura, o que é característico daquele escritor. E o Murakami, ele tem uma narrativa muito característica, e eu não sabia disso antes de ler o Minha Querida Sputnik. Então, me causou certa surpresa quando ele me apresenta uma narrativa inicialmente muito objetiva, realista, né, seca, do cotidiano, né, assim, do dia a dia das pessoas, dos sentimentos mais íntimos daquelas pessoas, e depois, num dado momento, ele te joga uma bomba de um plot twist que tem a ver com um realismo mágico. E isso daí é uma coisa que me causou um certo baque, né? Porque eu não estava esperando. E aí eu me senti um pouco trapaceada. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Eu, na verdade, não quero falar muito sobre a obra no sentido de deixar as pessoas terem essa experiência de forma mais pura. Mas esse romance, né, do Murakami, você pode perceber que há uma fluidez da escrita de cara que te faz não largar esse livro, né? E isso para mim é muito interessante. Então eu fui levada nessa onda, eu fui levada nessa maré dessa narrativa tão até dá para ver que foi uma fonte que ele bebeu até norte-americana de literatura, né? Não me levem a mal, eu não estou falando isso da minha cabeça somente, tá? O Murakami tem uma característica própria, uma assinatura muito própria dele, mas, como eu disse, autores tentam construir sua narrativa baseado no que eles apreciam em termos de escrita, né? E no caso do Murakami, ele é um dos poucos autores japoneses, por exemplo, que gosta de falar inglês e dar entrevistas
entrevistas em inglês, mesmo tendo aquele sotaque forte japonês. E ele aprecia muito a narrativa, a forma de escrita dos norte-americanos, né? Que é essa narrativa muito direta. Então, não é uma coisa que eu estou inventando. Mas, assim, quando eu percebi isso, então ele me levou a crer que nós íamos num caminho, né? Especificamente real, quase, de uma narrativa, assim, muito verossímil. E aí, de repente, ele te joga aí uma ideia que na minha cabeça não conseguiu me convencer. E aí, o que não conseguiu me convencer acabou virando um estranhamento, óbvio. Então, essa é a impressão que eu tive, porque eu estava desavisada dessa parte do Murakami, dele jogar esse realismo mágico no meio das obras dele tão assumidamente realistas, ou num caminho realista. E aí, pode ficar difícil de vocês entenderem, mas eu vou dar mais ou menos uma síntese do que é, uma sinopse mais ou menos, para que vocês entendam. Esse livro tem um narrador chamado K, e esse narrador é assumidamente apaixonado pela personagem Sumire, e a Sumire, ela foi uma colega dele da faculdade, e ela abandonou a faculdade. Ela tem uma personalidade muito própria, assim, que não é nada carismática, né? Então isso eu acho interessante. Eu gosto muito de personagens não carismáticos, porém bem construídos, e isso o Murakami faz muito bem nessa obra. Você não consegue gostar dos personagens exatamente, assim, sabe? Eles são um pouco arredios, né? Então, a Sumire é uma personagem extremamente arredia. Ela tem uma questão meio que muito apática em relação a certas coisas da vida, parece que ela não vive nesse mundo, né? Então ela tem toda uma construção ambientada nela escrever muito, ela quer ser escritora, ela tem uma mesada do pai, então ela acha que a faculdade de letras sinceramente não vai ajudá-la em nada, ela abandona a faculdade, o K continua, depois vira professor, e ele mantém esse contato com a Sumire durante todo o momento, todos os momentos da vida dela de crescimento, e ela na verdade escreve compulsivamente, fuma compulsivamente, e ela não consegue na verdade nunca publicar nada, né? E aí ela é compulsiva em tudo que ela faz, menos na questão da vida própria afetiva dela, porque ela é muito fechada, assim. Então a surpresa que ela tem é que num dado momento ela se apaixona por uma personagem chamada Mil, que é uma mulher que ela encontra numa festa de casamento. E ela acaba indo trabalhar para Mil, né? A Mil é uma empresária que tem uma família, que tem um ramo, né, muito lucrativo, mas ela começa a trabalhar com a questão de importação e exportação de vinhos para o Japão, e ela viaja muito, e ela leva então a Sumire para uma dessas viagens. Então é aí que vai acontecer todo o plot, né, toda a trama. E aí, nesse momento dessa viagem, é onde vai acontecer o tal do plot twist, que vai trazer esse realismo mágico que eu não entendi, né, de cara. Então, isso foi para mim uma quebra de ritmo muito grande. Então, eu quero dizer que depois que eu soube desse lado do Murakami, e eu soube também que ele fez um romance chamado Norwegian Wood, que as pessoas gostam muito, que é um romance que ele realmente falou: não vou colocar nada de doido nesse romance, esse romance não vai ter realismo mágico. Então, na verdade, eu tô louca para ler o Norwegian Wood, e tô louca para ler O Sono, várias outras obras dele. Quero ler sim, mas agora eu já sei, né? Agora eu tô avisada de que o Murakami tem esse lado dele de colocar para você situações que não seriam algo realmente dado dentro de uma história que ele mesmo apresentou. Então é muito bacana mesmo, eu quero ler mais, eu acho que vale a pena você conhecer o Murakami sabendo que ele tem talvez essas digressões dentro de gêneros diferentes, tá? Então esperem a surpresa, né? Esperem saber dele que talvez não seja algo mastigado, e não vai ser, tá? E eu tinha mania de falar, esse livro não é para todos, mas aí depois eu pensei, qual livro é para todos, né? Eu acho que quase nenhum. Então, eu já digo para vocês que o Murakami
tem esse tipo de abordagem, o Murakami brinca com o gênero, o Murakami brinca com a narrativa, porque é óbvio que a forma de você contar uma história, quando você apresenta uma literatura realista e uma narrativa seca e objetiva é uma, e quando você apresenta um realismo mágico é outra. Logo no início você já começa a se ambientar, né? Que é o que você faz quando você lê o Gabriel Garcia Marques, que é o que você faz quando você lê pessoas, enfim, a Isabel Allende faz isso também. Você está acostumado àquela ideia de uma narrativa que vai ter esses altos e baixos dentro do que é verossímil e inverossímil. E o Murakami não, ele te taca a bomba, né? E aí eu digo para vocês que fica uma dica de algo que pode causar uma euforia, pode causar um estranhamento, mas que realmente te prende, assim. Eu achei lindíssima a forma como o Murakami narrou essa história. Eu achei que a escrita é muito, muito palatável, sabe? Assim, ela é você vai se alimentando daquela narrativa e quando você vê, você já entrou nela e você não consegue sair mais. Então, realmente, lê-se rápido, lê-se de forma agradável, até talvez você ter noção de que isso pode mudar. E essa surpresa talvez seja muito interessante para a maioria das pessoas. Para mim, como eu disse, eu tive uma dificuldade muito grande porque eu não consegui comprar. Eu não consegui comprar aquela história, nem bancar aquela história dentro de mim. Quando eu vi, já tinha ido. Quando eu vi, já tinha acreditado numa história que ele me apresentou e não consegui acreditar naquela outra parte, né? Aquela minha parte racional, o meu instinto racional não conseguiu deglutir esse plot twist. Então é só isso, mas eu quero dizer para vocês que lerei mais Murakami, voltarei aqui para contar e eu tô muito curiosa para saber o que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me digam aí embaixo o que vocês acham do Murakami, se vocês leram obras dele, o que vocês indicam para mim. Beijo!